céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, toda língua
suas mãos aos céus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus espalhado na terra. E o Rio de Janeiro diga amém. Quantos podem dizer aleluia? Quantos podem dizer glória a Deus? Salte! Fazer seu
amar. Só pra te mais uma vez, só pra te adorar. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando
multidão, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és, sim, Senhor. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Boa noite, irmãos, irmãs, graça e paz, amém? Boa noite para você também que nos acompanha através das nossas redes sociais. Que Deus te abençoe, que você também tenha um bom culto. Vamos orar ao Senhor? Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos fazer esta oração inicial, entregando ao Senhor este culto, estes minutos que aqui passaremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus querido, porque estamos, ó Deus, neste lugar, ó Deus amado, santificado pela Tua presença. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, pela semana que estamos tendo, ó Deus. O Senhor tem sido conosco, o Senhor tem nos sustentado, ó Deus. O Senhor tem nos dado as vitórias, o Senhor tem travado as nossas lutas, ó Deus querido. Pai querido, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem nos mantido, Deus, firmes, com a convicção, ó Deus amado, de que o Senhor é por nós. Santo Deus, nós te entregamos também, ó Pai querido, este culto nas Tuas mãos. Faz, ó Deus amado, conforme a Teu querer, conforme a Tua vontade, ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus amado, mais uma vez, conscientes de que o Senhor falou conosco, ó Deus. Usa cada parte deste culto, ó Deus, as orações, os cânticos, a palavra, ó Deus, que tudo aqui, ó Deus amado, sirva para o engrandecimento do Teu nome. Essa é a nossa oração, é o desejo do nosso coração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Queria deixar um texto rapidinho com os irmãos, antes de nós irmos para o nosso momento de oração, de um texto que está em Jeremias capítulo 15, apenas o verso de número 20. Um texto que faz parte do livro do profeta Jeremias, capítulo 15, verso de número 20. Na minha versão está assim: Eu farei de você uma muralha de bronze fortificada diante deste povo. Lutarão contra você, mas não vencerão, pois eu estou com você para resgatá-lo e salvá-lo. Assim declara
o Senhor. Eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada. A promessa de Deus, através do profeta Jeremias, era de fazer do profeta, do povo de Deus, uma muralha de bronze. Algo que nada pudesse fazer frente, algo que nada pudesse derrubar. Aqueles adversários, os inimigos, lutariam, enfrentariam, tentariam ir contra o povo de Deus, contra o profeta do Senhor, mas diz o próprio Deus, não vencerão. Não vencerão, pois há um elemento surpresa, né? Nesta muralha de bronze. O Senhor está conosco. Eu estou com você. Independente do que aconteça, independente do que se levante contra o povo de Deus, eu estou com você. Esta expressão foi o norte para o ministério de Jeremias, um profeta que falou muito e foi pouco ouvido, né? Denunciou muitos pecados, apontou muitas dificuldades, apontou o caminho do arrependimento, mas aquele povo não ouviu. E esta certeza de que Deus estava com ele foi até o final. Mas é curioso porque o texto diz que as pessoas ou os adversários, mesmo com a certeza de que Deus estaria com o seu povo, o adversário se levantaria, né? O fato de Deus estar com o povo, o fato de Deus estar com o profeta, o fato de Deus estar conosco não nos isenta das lutas, das batalhas, que muitas vezes travamos, né? Lutarão contra nós. As adversidades, os problemas virão, mas diz a palavra do Senhor, através do profeta Jeremias, não vencerão. O Senhor está conosco, pronto para nos resgatar e para nos salvar. Esta é a nossa esperança e é nisto que nós cremos. O Senhor é por nós. Amém? Que o Senhor nos abençoe e esteja com você também nas suas lutas, fazendo de você, de mim, uma muralha, né, de bronze diante dos adversários. Nós vamos para o nosso momento de intercessão. Os irmãos sabem, né? Nossa caixinha de oração, mas sempre abrimos. Temos pedido de oração, motivo de gratidão. Será que nós temos? Sandra. Sim. Sim. Amém. 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 Nós vamos orar. Temos mais, Lucy? Sim. Sim. Amém. Que bom. Cris. Sim. Amém. Amém. Diva. Sim. Amém. Vamos orar pela irmã Diva, pela Damares. Diga, Ana. Tem aqui? Pedidos? Não? Não? Tem. Vamos orar para Pedro. Temos mais pedidos ou agradecimentos?
Não temos? Sim. Sim. Sim, sim. Amém. Sim. Vamos continuar orando, né? Pelas famílias que têm se aproximado também da nossa igreja. Marcelene, pode orar por nós? Pelos nossos pedidos? Vamos colocar de pé, irmãos? Diga. Sim, sim. Bastante coisa acontecendo, né? Depois da oração da Marcelene, pelos nossos pedidos, o Júnior e o nosso grupo de louvor. Enquanto o Cauã se ajeita lá, que ele tá como um só, né? Aí chegou. A gente ora porque a gente tem um amigo, né, Marcelene? A gente ora porque a gente tem um amigo que ouve as nossas orações. Essa mesmo. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus, Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus,
só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Você só pode. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Amém? Glória a Deus, porque nós temos em quem confiar, nós temos uma esperança sólida, que é como aquela parede e aquele que sustentava todas as coisas, né? Como aquele muro. E nós confiantemente colocamos as nossas vidas nas mãos de Deus. E quando nós colocamos a nossa vida na mão de Deus, nós precisamos descansar, né? E assim a gente canta. Tuas mãos descansarei, meu coração entregue. O mundo está bem seguro em tuas mãos e eu sou teu pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Contigo eu vou por onde precisar, e se eu sofrer, confiarei, eu viverei e o teu amor pra sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, do que sou.
te adoro, eu te adoro, Deus, eu te adoro, Deus, eu te adoro. Sim, eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou. Obrigado, Senhor, porque nós somos tudo em Ti, ó Pai, o Senhor é tudo para nós. Queremos colocar verdadeiramente, Pai, as nossas vidas no Teu altar, as nossas petições, ó Deus, diante do Senhor e descansar. Eu sei que o Senhor tem dado saídas, ó Deus, mostrado caminhos e o caminho verdadeiro para nós, que é Jesus Cristo, Pai. O Senhor tem nos dado a oportunidade de servir, apesar das circunstâncias, ó Deus, porque o Senhor é bom. Queremos te agradecer, ó Deus, pelo privilégio de estar aqui nessa noite, de poder cantar ao Senhor cânticos que alcancem o teu coração, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, falar agora aos nossos corações, através da sua palavra, através da vida do teu servo, Senhor, que nós possamos ser abastecidos pelo pão espiritual que vem do céu, e que isso seja transformador para as nossas vidas, ó Pai, que nós possamos crescer em confiança, em esperança, Senhor, na perseverança, enquanto aguardamos, ó Deus, a Tua volta, que nós possamos Te servir, ó Deus, com excelência, com alegria, Senhor, e que nós estejamos sempre, ó Pai, como a Tua palavra diz, felizes por estar na Sua casa. É assim que nós oramos, é assim que nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Amém. Muito bem. Estamos fazendo nosso estudo, né? Chamamos carinhosamente de Rota de Fuga. E hoje falaremos ou veremos a saída que Deus providenciou para a igreja, né? Como nós sabemos, como nós estamos vendo, Deus foi providenciando saídas ao longo, né, da trajetória, ao longo do enredo bíblico, para que o povo pudesse encontrar aquilo que agradava o coração de Deus, o caminho que Deus estava apontando, o caminho que Deus tinha para eles. Hoje, enquanto os irmãos encontram o livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso número 3, eu gostaria de recapitular para você que não esteve aqui desde o início, né? Você que talvez pegou aí no meio do caminho. A nossa série de mensagens passou desde o Gênesis, né? E estamos aí caminhando para o final. Vimos a primeira saída do povo, ou a primeira saída que Deus providenciou no Éden. A saída do Éden com a promessa de redenção. Com a queda, Deus promete conserto. Depois nós vimos a saída de Noé. Mesmo com a dificuldade, com os pecados, a maneira como a humanidade estava vivendo, estava desagradando a Deus, Deus em Noé demonstra misericórdia. Depois nós vimos a saída de Abraão, com um pedido de confiança. Vai, Abraão, para a terra que eu vou te mostrar. E assim Abraão fez, aos trancos e barrancos, né? Mas fez. Depois nós vimos a saída de José, mostrando para nós que nem sempre as coisas são fáceis, né? José é vendido, é preso, é acusado, e as coisas, né? Mas José não fazia nada de mal para ninguém, pois é. Mas a vida daqueles que temem ao Senhor, às vezes, tem umas dificuldades que a gente não sabe explicar, né? As coisas não são fáceis. Depois nós vimos a saída do Egito, com José e a fome, né? Os hebreus procuraram o Egito, lá se instalaram, e aquela população foi crescendo, o faraó com medo daquilo ganhar proporções e o povo hebreu se voltar contra os egípcios, acaba escravizando aquele povo naquela terra, e lá eles ficaram 400 e poucos anos, até Deus libertá-los, né, por meio de Moisés. Então, lá a saída do Egito, e também
lembramos há pouco, né, sobre a celebração da Páscoa, né, a fundação dessa festa, né, judaica, a celebração da Páscoa, lá em Êxodo 12. Depois, esse povo que saiu do Egito ficou vagando no deserto 40 anos e vimos a saída do deserto com Deus à frente, né? Há saídas para as nossas vidas que nós precisamos colocar Deus à frente, independente dos adversários, independente de quem vai nos fazer algum tipo de oposição. O povo de Deus colocou Deus à frente e foi adiante para poder sair do deserto e entrar na Terra Prometida. Depois, esse povo que lá ficou saiu de Jerusalém. Se perdeu, né? Deus colocou eles na Terra Prometida, foi vivendo, o povo foi se afastando de Deus e Deus então permite o cativeiro babilônico. Lá em Isaías 45 nós vimos, né, o preço do pecado daquele povo que havia se afastado de Deus, e eles saem então para o cativeiro babilônico, 70 anos presos. Depois, em Neemias 2, nós vimos a saída para Jerusalém. Deus tira eles da Babilônia, né, e os devolve para a sua terra. Depois disso, depois de um bom período, né, nós demos um salto aí, né, há um período de silêncio de 400 anos, e Deus então levanta João Batista, o último profeta à moda do Antigo Testamento, né? E vimos então a saída atrás de João, vendo como Deus preparava o ambiente para que o Messias chegasse e ganhasse então o protagonismo, a saída de João, ou a saída atrás de João Batista. Vimos a saída dos 12, né? Os discípulos que Jesus foi levantando ali, a multidão, da multidão 72, os 72 foram de 2 a 2, até ficarem os 12, né? Como Deus, o plano da salvação foi pecadores transformando pecadores. Na última quarta-feira que nós estivemos aqui, falamos sobre a saída com Cristo, a saída que Deus providenciou para mim e para você, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso de número 16, né? Deus providenciando uma saída para cada um de nós. Deus amou o mundo de tal maneira a ponto de dar o seu único filho, né? Singular, algo específico, algo que somente o próprio Deus poderia propor para nós, para que nós pudéssemos herdar vida eterna, saída com Cristo. Hoje, depois dessa pequena introdução, esse pequeno remember aí, né? Nós vamos ver a saída da igreja. E eu coloquei no grupo da igreja, né, que nós começamos a nos despedir desta série de mensagens, porque na próxima quarta-feira é a nossa última mensagem em torno desse tema, onde nós veremos a saída de volta para os braços do Pai, lá no livro do Apocalipse. Então, convido você a fazer a leitura do que está em Atos, capítulo 8, a partir do verso número 3, do 3 a 8, diz assim: Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para a cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Então, nós estamos, de uma forma compacta, vendo como Deus, ou como se deu o movimento do Novo Testamento. Primeiro, um profeta à moda antiga, João Batista, levanta denunciando as más práticas daqueles líderes, daqueles sacerdotes, daquela liderança que tinha como missão, como instrução, poder ensinar o povo de Deus, a lei de Deus, de uma maneira correta, mas distorciam, né? Se apossaram da lei de Moisés e já não estavam pregando aquilo que de fato estava naquela lei. Enfim, já começa um enredo, um período bem conturbado, falando da parte religiosa da época. Então, João Batista se levanta, começa a pedir para que as pessoas se arrependessem dos seus maus caminhos, instala o batismo por arrependimento e começa então esse quebrantamento daquele povo, a ponto de que Jesus aparece no cenário, começa então o ministério de Jesus, propriamente dito. Jesus vai anunciando, vai falando, vai ensinando, vai transformando, vai salvando pessoas. Jesus se dá, né, como sacrifício, né, morre na cruz do Calvário,
é a consumação daquele plano, é a consumação do plano divino. E agora a igreja, os discípulos, os seguidores ficaram com a missão, a dura missão de dar continuidade naquilo que Jesus havia pedido. Jesus havia colocado naqueles 12, naquelas pessoas, a missão de continuar o seu ministério, continuar aquilo que ele havia começado. Vocês precisam falar. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vão e sejam minhas testemunhas. Então, desta maneira, aquela igreja, ou aquelas pessoas, né, que formaram o primeiro grupo, chamado igreja, tinham essa dificuldade e tinham esse desafio a ser superado. Precisamos dar continuidade naquilo que Jesus começou. Só que a instrução de Jesus era ir. Vão e façam discípulos. Vão por todo mundo, anunciem aquilo que eu lhes ensinei. Vão, batizem, vão e ensinem, vão e instruam pessoas para que elas possam ser novos discípulos. Só que aquele movimento, era tão bom estar ali, né? Com a igreja, com os salvos, com aquelas pessoas que haviam se encontrado com Jesus e poder se recordar das histórias e ver como é que Jesus virou aquele jogo, né? Poxa, Jesus estava morto, e daqui a pouco apareceu vivo e aquelas pessoas foram ficando por ali. A ponto de que aquelas pessoas imaginaram, diz os estudiosos da Bíblia, que Jesus voltaria daqui a alguns dias, né? E aí esse talvez seja o motivo para que alguns deles vendessem as suas propriedades. Eu vou para o céu, meu amigo, Jesus daqui a pouco vai vir buscar a gente, né? E começa então o movimento de vender propriedade, eu não preciso mais disso, né? Então aquelas pessoas queriam, na verdade, era viver juntas. Só que a igreja de Cristo não foi chamada para viver junta. Ela foi chamada para ir. Ir, fazer discípulos, anunciar as boas novas. Mas aquelas pessoas queriam viver na igreja, morar na igreja. Eu quero morar nesse dia aqui. Que experiência gostosa que eu tive com Deus. Que experiência marcante que eu tive com Deus. Eu vou ficar aqui. E aquelas pessoas então foram ficando, os apóstolos pregando, aquelas pessoas que iam se arrependendo, como nós vimos alguns dias atrás, iam sendo adicionadas àquela multidão, àquela comunidade de fé. E agora você imagina, né? Aquele monte de gente querendo viver junto. É claro que ia dar problema, né? As mulheres que eram estrangeiras começaram a se sentir lesadas porque não tinham acesso à refeição, né? E aí os discípulos falam, se vira entre vocês aí, porque lidar com gente não é nossa praia, não. Nossa praia é pregar, né? Escolhem entre vós aí e nasce ali o ministério do corpo diaconal. Mas começa então esse sistema de querer conviver, um sistema de convivência mútua. A igreja começa a ganhar relevância. E as pessoas começam a chegar na igreja. E todo mundo quer essa experiência, entrar na igreja, sentir a presença de Deus. Que coisa maravilhosa. Vou ficar aqui. Né? Vimos há pouco o movimento que teve na universidade, né? No exterior, de que um culto que não acabou, né? Não sei quando foi que acabou aquele culto, mas começaram lá um culto, né? Uma vigília, acho que alguém deve ter visto na internet, né? E o culto não acabou, ficou lá. E entra um, saiu, daqui a pouco fez fila. Que experiência fantástica. Eu quero ficar aqui nesse lugar. Só que, embora a experiência seja excelente, e como é prazeroso estar debaixo da presença do Senhor, a igreja foi chamada para ir para frente. Então, olha, pessoal, nós trancar as portas aqui e falar, vamos viver aqui, né? Passo pregando. A vida toda aqui. Delícia. Louvando, bacana. Mas a gente não pode conter essa mensagem para nós. A nossa missão é ir para fora. É ir chamar pessoas para verem o que está acontecendo aqui do lado de dentro. Só que aquela igreja não estava entendendo muito bem isso. Se apegou tanto na experiência, se apegou tanto naquilo que Deus estava fazendo, que já não queria mais sair para frente, sair para fora. Aí Deus então permite uma coisa para ver se eles despertavam: perseguição. E aí não vai ter jeito, ou você vai, né? Então começa a primeira perseguição oficial mesmo, né? É este camarada chamado Saulo. E ele sai então, como outros enviados de Roma e do clero fariseu, começa a perseguir cristão. Em nome do próprio Deus, vamos perseguir cristãos, porque eles estão afrontando
A santidade de Deus é um movimento rebelde e nós vamos começar a conter esse tipo de situação. O texto que antecede essa leitura que nós estamos vendo é um camarada chamado Estevão, o primeiro mártir, né, do cristianismo. Alguém que foi até as últimas consequências, literalmente a ponto de ser apedrejado em nome do evangelho. E Saulo é esse cara que segura as vestes, né, de Estevão para que as pessoas pudessem apedrejá-lo, uma situação realmente muito trágica. Mas agora então que a igreja viu que eles realmente vão matar a gente se a gente ficar aqui, né? Nós vamos correr. Vou ficar aí para tomar pedrada? Vou nada. Vou correr. Então, essa é a saída da igreja. A igreja parece que para sair precisa tomar um tranco. E não é só nós enquanto igreja. A igreja, desde que ela é assim. É aquele acampamento de jovens, de adolescentes que você foi quando você era jovenzinho, né? Nossa, que experiência, fantástico. Eu quero morar na igreja. Aí daqui a pouco fala, não, querido, você tem que ir para fora, né? Não, mas eu quero ficar aqui é tão legal. Não, mas é lá fora. Mas eu quero ficar aqui. Você não vai? Então, você vai por bem ou vai por mal, né? E acontece alguma coisa, daqui a pouco você fala, tá bom, vai, vou pregar para quem eu preciso pregar. E essa é o movimento, ou esse é o mecanismo que Deus encontrou para que a igreja pudesse avançar. E é nesse texto, então, que nós estamos chegando. A igreja que estava sendo perseguida por Saulo e por outros oficiais, estava sendo completamente devastada. Devastada no sentido literal da palavra. Eles estavam matando gente. Eles estavam prendendo gente. A perseguição era uma realidade para aquelas pessoas. E a igreja de Cristo estava sendo açoitada, perseguida, devastada. Gente sendo pegada pelos cabelos, entrando casa em casa. Você é cristão? Então vem comigo. Você é cristão? Vem comigo. E esta foi a maneira como a igreja começou a ser perseguida. Diz o início do texto, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres para a prisão. Eu, vez por outra, faço essa reflexão, né? Se ser crente fosse crime, né? Se achariam alguma evidência contra mim para me levar preso. E às vezes, né? Se ser crente, se depositar a fé em Cristo for crime hoje, aí o policial vai te interrogar, ele consegue achar uma evidência para te prender? Tem crente que não tem não, né? Esse cara aí é um bom agente secreto da graça, né? Nós precisamos ter evidências de que nós somos parte do movimento da igreja. Nós precisamos ter essa identidade enquanto igreja. E a perseguição veio identificar justamente aqueles que eram fundamentais, discípulos, os apóstolos, e começaram então a perseguir as pessoas que frequentavam esse movimento. E não contente, indo de casa em casa e arrastando homens e mulheres, levando eles até a prisão, como maneira de conter a igreja. A perseguição e o problema que eles estavam vivendo era para conter a igreja, era para fazer com que a igreja não saísse daquele lugar. A igreja vai morrer aqui. Esse movimento vai acabar aqui, não pode acontecer. Mas nós, enquanto igreja, não podemos parar diante da adversidade. Não podemos parar diante da falta dos recursos ou da falta ou por excesso de problemas. Não é característica da igreja. O texto diz que a igreja, naquele momento, estava enfrentando um problema. Perseguição, prisão. Gente ia tomar tapa na cara mesmo por falta ou por depositar sua fé em Cristo. Mas isso não foi suficiente não foi suficiente para parar a igreja, para conter a igreja. A igreja de Cristo continua. A igreja de Cristo avança, a igreja de Cristo permanece. E diz o texto que aqueles que estavam sendo dispersos, ou seja, aqueles que conseguiam fugir dessa perseguição, aqueles que foram saindo, foram correndo por conta da forma como aquela perseguição estava avançando, eles levavam consigo a palavra debaixo do braço. Eu estou sendo perseguido, eu posso ser preso por causa disso, mas isso não vai me calar. Vou falar de Jesus. E essa foi a maneira como Deus fez com que a sua palavra e
e o anúncio do evangelho fosse chegando em outros lugares. Gente fugida, gente saindo sem olhar para trás, foi anunciando a palavra. Os que estavam firmes no propósito da igreja não deixaram a sua fé morrer na igreja, naquele movimento, naquela comunidade de fé. Eles levaram sua fé consigo e pregavam a palavra por onde quer que eles fossem. Teve gente que saiu perseguida e para onde o nariz estava apontando, correu. Quando teve um tempo para respirar, falou: onde é que eu estou? Samaria, vou pregar aqui mesmo. Onde é que eu estou? Cesareia, vou pregar aqui mesmo. Onde é que eu estou? Na Grécia, vou pregar aqui mesmo. Vou pregar. Vou falar de Jesus, do movimento da graça. A mensagem salvadora de Jesus Cristo precisa ser falada. Nós que estamos firmes no propósito da igreja, não podemos parar de anunciar a palavra. Não podemos. A saída que Deus está nos dando, ou as oportunidades que Deus está nos dando, ela serve para que a mensagem da graça seja anunciada. A palavra de Deus precisa ser dita, e ela está contida na igreja. Então diz o texto que indo Filipe a uma cidade de Samaria, por conta da perseguição, obviamente Filipe talvez não tenha escolhido Samaria, mas ele foi para lá por conta da perseguição, anunciava Jesus. E é bom a gente sempre relembrar onde fica Samaria, ou quem são os samaritanos para este povo. Um povo hostil, um povo que eles não se davam, um povo que eles não tinham comunicação. O judeu não falava com o samaritano. Havia um racha, uma rixa entre eles, a ponto do judeu chamá-lo carinhosamente de goi, que significa cachorro. Eles não se davam. Era um povo totalmente às avessas. Mas a perseguição nos leva a lugares que nós não estamos dispostos a ir, muitas vezes, né? Nós somos obrigados a ir para lá. E mesmo que haja hostilidade, mesmo que haja inimizade, mesmo que haja diferenças, a palavra de Deus precisa ser dita. Será que nós estamos dispostos a ser igreja ou a levar a bandeira da igreja para os lugares mais hostis que nós conhecemos? Será que nós estamos dispostos a falar da graça em lugares onde nós não estávamos dispostos a ir? Nós somos obrigados, nós somos levados. A circunstância da vida fez com que nós chegássemos aonde nós estamos. Pois é, a bandeira da igreja precisa ser fincada ali. Vou falar de Jesus. Vou fazer desse cenário uma parte da igreja de Cristo. E diz então o texto que Filipe se viu nessa situação. Mesmo em Samaria, começou a pregar. E o movimento da igreja então começou a ganhar esta região, samaritanos. Então aquelas pessoas que ouviram falar de Jesus, ou aquelas pessoas que estavam vendo o movimento da igreja, como a igreja estava sendo dispersa, como a igreja estava saindo fugida, essas pessoas então começaram a dar ouvidos a Filipe. E via que os sinais de Filipe, e via que os sinais que ele estava fazendo, a maneira como ele pregava, era de fato da parte de Deus. E diz o texto, uma curiosidade, de forma unânime, todos prestavam atenção. Já imaginou? Você chegar numa cidade onde você não fala com ninguém e agora todos estão dispostos a te ouvir? Já imaginou uma situação dessa? Porque você está falando em nome da igreja. A multidão, meus irmãos, ela está sedenta para ouvir uma igreja relevante. É hostil, é um lugar onde as pessoas não se falam, é um lugar movimentado, é um lugar onde as pessoas não se dão. Mas se alguém falar de Jesus, saiba que essas pessoas vão ouvir. O que acontece hoje é que a grande parte das igrejas, ou a grande parte dos movimentos religiosos que dizem falar em nome de Cristo, não são relevantes a ponto de chamar a atenção dessas pessoas. Mas diz o texto que por mais que o lugar seja hostil, que por mais que o lugar seja diferente, que por mais que não seja da minha realidade, quando viram o que Deus estava fazendo por meio daquele homem, todos foram unânimes. Eu vou ver esse cara. O que esse cara tem? Por que Deus está com ele? Por que essas pessoas estão sendo transformadas? É por conta daquilo que Deus estava fazendo por meio de Filipe. As pessoas são sedentas por uma igreja relevante.
por uma igreja que de fato tem compromisso com Deus, por uma igreja que de fato consegue falar a verdade de forma isenta. Não uma igreja que faz barganha, que faz negócios da fé, que fica vendendo vassoura, que varre maldição, tijolo que constrói vitória. Não é isso, né? A gente não está falando disso. Quando Deus começou a usar Filipe, pela forma como Filipe tinha o compromisso com ele, pela forma como Filipe estava comprometido com a igreja, Deus começa a usar Filipe, agora sim, as pessoas dão atenção. E não é porque ele era judeu, e não era porque ele estava sendo perseguido, e não era por nada disso. Era porque Deus estava realizando por meio de Filipe sinais que só Deus podia fazer. Sinais miraculosos. Deus estava agindo por meio de Filipe. Por esse motivo, as pessoas deram atenção. Se nós queremos ser uma igreja que sai de forma relevante, nós não precisamos ter uma perseguição no nosso pé que nos enxote para fora, né? Não precisamos disso hoje, graças a Deus, né? Graças a Deus. Conheço pastores, fundadores de igrejas que são em cavernas, em lugares distantes, enfim, em lugares de perseguição. As experiências não são muito das melhores, né? Então, se nós que estamos aqui num lugar confortável, não temos uma perseguição, não temos um problema que nos leve, né, que nos motive, que sirva de combustível para que a igreja seja anunciada, para que a graça seja anunciada, nós precisamos, da mesma forma, ter este combustível. Porque do lado de fora dessas portas, há pessoas sedentas. Há pessoas que precisam da resposta que está contida na minha e na sua mão. Nós somos portadores da mensagem que pode transformar vidas, mas isso não vai ser o suficiente se nós ficarmos do lado de cá. Nós precisamos ir para o lado de fora. E diz o texto, então, que essas pessoas começaram a dar ouvidos a Filipe. Tinha coisas que Filipe realizava que só acontecia porque Deus estava com ele. Todos eram unânimes em ouvi-lo. E o autor de Atos, né, Lucas, escreve alguns dos movimentos e alguns dos sinais que estavam acompanhando Filipe. Os espíritos imundos saíam de muitos. Deus estava transformando pessoas por meio de Filipe, expulsando demônios, fazendo com que aquelas pessoas tivessem a sua vida devolvida ao proprietário. O diabo já não tinha mais poder sobre determinadas pessoas, porque Filipe estava ali orando, intercedendo e tirando demônios daquelas pessoas em nome de Cristo. Isso significa dizer, meus queridos, que não somos nós que fazemos absolutamente nada. Se nós queremos ser uma igreja relevante, Deus está conosco e realiza coisas, realiza feitos por nosso intermédio. É o nosso intermédio. Deus queria atingir aquelas pessoas, usou Filipe e desta forma foi chamando a atenção. Em nós está contida a autoridade de devolver a vida para quem de fato ela pertence. Pessoas endemoniadas, pessoas que perderam o controle da sua vida, pessoas que estão presas no pecado. Eu e você somos capazes, por meio da autoridade que há em Cristo, de devolver essa vida a esta pessoa. E falar, meu querido, eu vou orar por você. Eu vou entregar uma oração em seu favor. Eu vou caminhar com você. Eu vou ser igreja. Você vai ver o que é o amor de Cristo através de mim. E era exatamente isso que Filipe estava fazendo ali naquele lugar. Diz o texto, então, que aqueles espíritos iam saindo de muitos, dando gritos, né? Anunciando o que estava acontecendo. Paralíticos e mancos foram curados. Doenças que iam chegando na igreja. E Filipe, que era igual eu, igual você, mas comprometido com a igreja, comprometido com a graça, consciente de que ele era um instrumento, foi usado e Deus foi salvando, foi curando, e a igreja foi ganhando relevância. E agora aquela igreja que estava com medo, acovardada, dispersa, fugida, agora são duas. Tem uma igreja lá e tem uma igreja em Samaria. Que também não se engane, vai sofrer a perseguição, porque quando nós temos experiências com Deus, parece que é um ciclo, né? Agora eu vou ficar aqui. E o Filipe, que não queria nem pisar em Samaria, falou, gostei do samaritano, o povo é gente boa também, vou ficar aqui. Daqui a pouco, se você continuar a ler o texto, você vai ver. E tome perseguição e o povo corre de novo, né? E parece que o povo de Deus é movido a problema, né?
Parece que a gente não pode ter um sofá para sentar que Deus fala, ô, levanta, vamos trabalhar, né? É assim. É dessa forma. Deus estava movendo igreja. Havia feitos maravilhosos na igreja. Deus foi glorificado na igreja. A saída da igreja, daquele lugar, daquela região de Jerusalém, foi para que Deus fosse glorificado no mundo todo e não só naquele lugar. E o que é mais contraditório para nós encerrarmos a nossa reflexão é o último texto, né? O último verso, acho que o verso número 8. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Olha que desfecho, né? Uma igreja perseguida acaba de perder um dos membros mais efetivos, que é Estevão, a pedra. Apedrejaram Estevão, fizeram de Estevão um amontoado de pedra. Os perseguidores de Estevão continuam perseguindo pessoas e vão fazer o mesmo com eles. Aí eles fogem com medo, se encontram em Samaria, começam a falar de Jesus. E aí parece que Estevão virou uma vírgula, né? E eles ficam felizes de novo. Naquele tempo houve grande alegria. Gente, Estevão acabou de morrer. Gente, a gente está sendo perseguido. Gente, a igreja, Saulo está vindo aí com a guarda, vai prender nós, vai matar nós. Mas a gente está feliz. Jesus está sendo glorificado aqui. O mover de Deus está aqui entre os samaritanos. Houve naquele dia grande alegria. O que faz com que eu e você usemos esse texto como combustível, como fé. Não adianta nenhum adversário se levantar contra a igreja. Não adianta. Pode vir a perseguição, pode vir o Saulo, pode vir a cavalaria, pode vir o que for. Nós vamos passar um aperto? Vamos. Pode até ser que a gente perca o Estevão, mas Cristo permanece com a igreja. Cristo continua na igreja. E aonde quer que ela vá, há felicidade, há alegria e as coisas acontecem em nome de Deus. Independente de onde nós estivermos, se amanhã ou depois for crime ser cristão, eu espero encontrar com você na cadeia, né? Se eu não encontrar com você, eu vou ficar chateado. Mas eu espero que se amanhã ou depois for crime, nós exercemos a nossa fé em Cristo, eu e você não podemos matar a nossa fé porque não teremos mais este lugar. Pelo contrário, devemos alimentar a nossa fé porque precisamos ter outro lugar para continuar sendo igreja. Esse é o combustível da igreja, sair para que Deus seja glorificado em qualquer lugar, a fim de promover grande alegria aonde quer que ela esteja. A Igreja Batista de Jerusalém era feliz, né? A PIB de Jerusalém era feliz. Viviam todos juntos. Nossa, que momento das nossas vidas, né? O Espírito Santo desceu aqui neste lugar, nós vamos ficar aqui, vamos vender nossos bens, vamos viver aqui. Você não tem o que comer, come comigo, eu oro por você ora por mim. Nossa. Aí veio a perseguição. Cada um para um lado. Corre. Corre. Alguns se encontraram em Samaria. Vamos fazer de novo? Isso é igreja. Não estou ligando pro Saulo, para a perseguição, para o problema. Eu quero ser igreja. Eu quero levantar a bandeira de Cristo. Eu quero ser reconhecido como igreja do Senhor. Porque diz o texto que a igreja, ela estava firme, independente do que estava acontecendo. Eu quero fazer parte da igreja, né? Homens e mulheres correndo o risco de serem levados, arrastados para a prisão. Estes mesmos homens estavam felizes em Samaria, talvez dando até risada de Saulo. Eu sou igreja. Você pode me matar, mas lá no Parque das Nações tem um monte, não é o suficiente, né? Você pode acabar com Estevão, mas lá na comunidade tem um monte de Estevão. Nada para a igreja, nada. O convite para nós é que, ou a reflexão que fazemos hoje, é que não seja suficiente, ou que não seja apenas uma perseguição que nos leve a cumprir com o nosso papel de igreja. Não precisa ter uma perseguição, não precisa ter um problema relevante, porque as pessoas precisam ouvir da graça. As pessoas lá do lado de fora, os nossos samaritanos,
eles estão sedentos por uma igreja relevante. Por uma igreja que quando eles olhem, eles falam, Deus está com eles. Não estão pedindo nada, não estão vendendo nada, não estão usurpando da fé de ninguém. Esses caras, e Deus está fazendo através deles. Vamos ouvi-los de forma unânime. Pois é, nossa vizinhança, nossa cidade, nosso Brasil carece de uma igreja relevante. Eu e você. E eu espero que esta igreja que fazemos parte e que Deus age, né, em nosso meio, seja uma igreja capaz de ganhar a atenção unânime de quem quer que seja, porque os feitos do Senhor está entre nós. Amém? Que seja uma saída, ou que nós saiamos como igreja, debaixo daquilo que o Senhor tem para nós. Baixa sua cabeça, fecha os teus olhos, nós vamos orar. Você pode dizer ao Senhor, Deus, eu não tenho uma perseguição, mas eu gostaria de ser igreja, queria sair com a tua igreja. Eu queria ficar firme nos teus propósitos, anunciar a palavra por onde quer que eu vá. O Senhor chamou a sua igreja para ir para fora. E é isso que eu quero fazer. Os lugares mais distantes, pode ser na Samaria, pode ser em qualquer lugar. Pode ser um lugar hostil, pode ser dentro da minha casa. Não importa, eu quero falar do Senhor. Porque esta multidão que está do lado de fora, ela está sedenta pela tua igreja. Mas Deus, o Senhor conhece os nossos dias. Algumas pessoas se aproveitaram da fé que há em ti e acabaram com a fama da tua igreja, Deus. Mas levanta-nos, faz de nós, ó Deus amado, a tua igreja. Não faz de nós, ó Deus, imitadores de pregadores da internet ou qualquer coisa que o valha. Nós queremos ser a tua igreja. Faz feitos maravilhosos, ó Deus, em nosso meio. Cura, Pai querido, transforma. Tira espíritos imundos, ó Deus. Traz transformação que só o Senhor pode fazer. Aqui, ó Deus amado, no meio da tua igreja. É onde nós queremos te louvar, é onde nós queremos engrandecer o teu santo nome. Para que haja mesmo diante da adversidade, para que haja mesmo diante aos governos, às políticas, mesmo que haja diante de qualquer coisa, a profunda alegria que há em ti. Pai querido, Deus de amor, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos chamou para ser igreja. E o Senhor nos chamou, ó Deus, para sair. Pai querido, que o Senhor veja em nós, ó Deus, pessoas comprometidas, ó Deus amado, sobretudo, a levar a tua palavra aonde quer que vá. Ó Deus amado, que a Igreja Batista do Parque das Nações seja uma das, ó Deus amado, das milhares de igrejas dispostas, ó Deus, a sair em nome da tua palavra. E que possamos, ó Deus, levantar a bandeira de Cristo Jesus onde quer que nós passemos, ó Deus. Que sejamos a tua igreja, ó Deus querido. Que sejamos, ó Deus, a tua igreja com perseguição, sem perseguição, com adversidade, sem adversidade. Por onde quer que passemos, ó Deus, que encontremos a tua igreja sendo relevante, disposta a falar com os sedentos que estão à busca do Senhor, que possam encontrá-lo através de nós. Pai querido, que haja profunda alegria, Deus, manifestação do teu Espírito em nosso meio. Nós estamos aqui para te servir. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Estamos caminhando para o fim. Agradecer você que esteve com a gente. Nós vamos cantar a última música. E na próxima quarta-feira é a nossa última mensagem da Rota de Fuga. Uma mensagem que... especial, né? A última. Mas nós vamos tratar da saída de volta para Deus. Você já ouviu falando isso algumas vezes, mas se você for lá no último livro, no último capítulo da Bíblia, a igreja, essa igreja aqui perseguida, batida, açoitada, moída, sofrida, coitada. Pois é, essa igreja ela vence no final, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso, a saída de volta para os braços do Pai. Você é meu convidado. Quarta-feira estaremos aqui para falar a nossa última mensagem da Rota de Fuga. Certo, chefe? Deus abençoe. Vamos colocar em pé. E antes da gente cantar,
a gente cantar, né? Eu gostaria de ler o versículo aqui. Eu lembrei, depois a gente ouvir essa mensagem, que a gente precisa sair, né? A gente precisa sair. Acho que é o resumo. É isso, o resumo? A gente precisa sair. Senão Deus vai mandar chumbo aqui. Não precisa esperar chumbo chegar para a gente sair, né? Mas antes da gente cantar esse cântico, eu quero ajustar o cântico a isso que nós ouvimos hoje. Lá no Evangelho de João, capítulo 10, eu queria que alguém abrisse para mim. Alex, tu vai abrir. Pega aí a Bíblia da Ana, Evangelho de João, capítulo 10, aí você dá para Ana ler. Você só abre. João, meu irmão Tiago, Boanerges. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16. Leia para mim, Ana. 16. Como é que Jesus vai fazer isso agora? Como? Como diria Didi Mocó? Como é que Jesus vai fazer isso agora? E aí eu separei aqui Vem Derrama Paz, porque a gente costuma cantar esse cântico pra gente, né? Vem derrama paz, vem derrama bênção sobre esse povo. Mas Jesus tem ovelhas lá fora que eu acho que merecem cantar com a gente esse cântico. Então quando você estiver cantando, você pense nas pessoas que precisam ser alcançadas, os nossos vizinhos aí. Nós temos uma operação prevista aí, o pastor vai dizer domingo, né? Vai abrir para a igreja. Mas nós temos uma operação prevista para buscar essas outras ovelhas aí que também são do pasto, pertencem ao pasto de Jesus, e que essa paz que nós pedimos que o Senhor nos alcance essas pessoas. Então quando você estiver cantando e quando você estiver caminhando por aí, lembre-se disso, que o Senhor Jesus Cristo deseja derramar essa paz que nós tanto queremos no coração das outras pessoas. Amém? Vem, derrama a paz, vem, derrama as bênçãos sobre este povo que se chama povo teu. Dá-nos teu amor, dá-nos tua força, para que tentações não venham a nos desviar. E a glória seja dada a ti, pelo que tem sido, pelo que farás em nós. Temos visto a paz, temos visto as bênçãos, sendo este povo chamado em povo teu. Dá-nos mais favor, dá-nos mais tua força, para que gerações possam e assim nós, glória a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós. E a glória? E a glória seja dada a ti, pelo que tens feito, pelo que tens sido, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós, pelo que farás em nós. Em nós. Amém? Glória a Deus. Você tem uma semana cheia de paz, mas não esqueça de levar
Essa mensagem do Evangelho é que só ela pode trazer a paz que excede todo entendimento. Não paz como o mundo deseja, né? Ninguém quer ser assaltado, ninguém quer perder o carro, ninguém quer sofrer nenhuma ofensa. Mas essa não é a paz que Jesus promete. Paz interior, paz de quem se encontrou com Deus, que pacificou seu coração e que pacificou o coração de Deus através da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Seja você a mensagem do Evangelho.